das demonstrações contábeis. Eu vou acompanhá-los no que diz respeito a esta disciplina. E na unidade 2, nós vamos abordar o universo de análise e os cuidados em relação às demonstrações contábeis que serão analisadas. Quando a gente diz análise das demonstrações contábeis, ela é uma disciplina eminentemente prática. Então, se faz necessário para que se analise as demonstrações contábeis, conhecer essas demonstrações. Por esta razão, nós fizemos uma breve introdução na unidade 1 sobre quais são os eventos econômicos que podem impactar o patrimônio de uma entidade. E a partir do momento que ele causa este impacto no patrimônio, ele movimenta esse patrimônio para cima ou para baixo, com lucros ou prejuízos, e se faz necessário verificar todas esses impactos, se faz necessário analisar. A análise das demonstrações contábeis, bem no início da sua prática, ela era utilizada apenas pelas instituições financeiras que solicitavam para as empresas que elas apresentassem os seus balanços. Por isso é utilizado a titulação ainda de análise de balanços. E na realidade, essa prática é cultural em função de que essa análise de balanço era feita apenas para concessão de crédito pelas empresas ou instituições financeiras. Então a análise de balanço, no início dela, ela começou com a necessidade de um usuário externo das demonstrações contábeis da concessão de crédito, para verificar a capacidade de quitar dívidas da empresa que estava solicitando financiamento. Com o passar dos anos, o gestor começou a perceber que esta análise elaborada pelas instituições financeiras, ela poderia ser utilizada também dentro da empresa. Os gestores poderiam fazer uso desses dados, desses índices, e também que era mais fácil trabalhar com esses índices do que com os números que já estavam dentro das demonstrações. Que você fazer um comparativo dentro das demonstrações com o valor numérico, com o quantitativo de moeda de valor, era mais complicado do que você trabalhar com índices. E as empresas passaram a utilizar-se da análise das demonstrações contábeis de forma interna. Então, hoje, o analista das demonstrações contábeis, ele faz tanto análise de empresas de forma interna. Quando ele trabalha dentro de uma empresa, ele precisa verificar a taxa de retorno, o índice de liquidez, índices de rentabilidade, ele pode fazer uso disso dentro da empresa. Ou de outras empresas, quando o usuário é externo. Como nós vemos ainda, as instituições financeiras ainda utilizam os balanços, os demonstrativos contábeis mais completos, mais detalhados, para concessão de crédito ainda. Então, no início, a análise das demonstrações contábeis verificava a capacidade de quitar dívidas. Hoje, ela é utilizada tanto interna quanto externa, em relação à empresa, para evidenciar o desempenho da entidade num determinado período. Então, a contabilidade, como é que a gente faz análise das demonstrações contábeis? Eu disse a vocês que é preciso conhecer a contabilidade. E, além de tudo, conhecer a estrutura dessas demonstrações que vão ser analisadas. Então, a contabilidade, ela captura, registra, mensura, evidencia e reestrutura os relatórios contábeis. Tá? Daí, quando ela finaliza o trabalho, começa o trabalho do analista. Ele vai analisar aquilo que está pronto. Todo o processo contábil, o processo de entrada, de mensuração, de registro, que a contabilidade faz, ela tem parâmetros para isso, normas, princípios que devem ser obedecidos. No momento em que está sendo capturado, registrado todos esses eventos econômicos. Então, terminou, a análise vai perceber se esses demonstrativos que estão na mão, o analista vai verificar se, por um exame minucioso, antes de efetivamente elaborar a análise das demonstrações contábeis, ele vai verificar se esses demonstrativos são confiáveis,
se eles são verdadeiros. Então esse exame minucioso é muito mais fácil você perceber a fidelidade, a confiabilidade das demonstrações contábeis se você for um usuário interno. E você pode identificar nesse exame minucioso algumas falhas desta captura, desse processo da contabilidade. E quem faz, às vezes, este papel é a auditoria. Quando não tem auditoria, é o próprio analista. Correto? Então, ele verifica, neste exame minucioso, a confiabilidade dessas demonstrações. Tá? Ele vai fazer uma coleta de dados. E destes dados, eles precisam estar disponíveis dentro dessas demonstrações. Então, ele tem que verificar se ele está com todas as demonstrações em mãos para buscar esses dados. Daí, depois, ele vai fazer análise, o cálculo, a comparação e a interpretação. E todos esses processos precisamos de ter muitos cuidados, porque no momento da análise, do cálculo, da comparação, da interpretação, nós temos que perceber que tipo de atividade que está sendo analisada, qual é o contexto em que ela está, a questão macroeconômica e microeconômica da região, do estado, do país onde ela está, e escrever o relatório e apresentá-lo. Esse cuidado precisa ser, o analista precisa tomar todos esses cuidados antes de iniciar a análise, porque ele pode correr o risco, principalmente se ele for um analista externo, de não conhecer a dinâmica do negócio e analisar de forma incorreta, principalmente na hora de escrever o relatório. Os números, índices, os percentuais que são levantados, eles são fáceis, existem fórmulas disponíveis que você pode fazer isso. Só que no momento que você tenha estes dados, você precisa interpretá-los. E para interpretar e reescrever dentro do laboratório, do relatório dele, desta empresa, desse relatório que vai ser apresentado a quem solicitou a análise, é necessário que você conheça muito bem o negócio e o contexto em que ele está inserido. Os dois demonstrativos iniciais que dão origem a todos os outros demonstrativos, que são os dois demonstrativos chaves para se fazer uma boa análise e para verificar se todas as normas e princípios estão sendo observados, é o balanço patrimonial e a demonstração de resultado de exercício. Dentro destes dois demonstrativos, um econômico e um financeiro, são dois demonstrativos econômicos e financeiros dentro de uma entidade, ele vai te dar todos os dados. Já estão ali disponíveis os dados num determinado momento fechado. O balanço patrimonial, você tem o saldo do ano anterior, o saldo do ano atual, de caixa, de ativo circulante, ativo não circulante, do patrimônio líquido, dos passivos. A demonstração de resultado, ela te diz quais foram as receitas e as despesas do ano anterior, do ano atual, sempre fazendo a obrigatoriedade de pelo menos 2 anos de se a empresa precisa publicar e mostrar esse comparativo de 2 anos. Então, dentro do balanço patrimonial, ele é estático. Você viu o caixa no ano X0 e o caixa no ano X1. Aí começa a surgir outros. Como que este caixa saiu de X0 para X1, no valor 1 no valor 10, dentro deste período, dentro desse material todo, que foi feito todo um processo durante o ano todo, como é que se chegou de um determinado ponto para outro? Aí vem a demonstração de fluxo de caixa. Como é que esse caixa foi gerado? Foi gerado das operações, dos financiamentos, dos investimentos? Como que foi gasto esse dinheiro? Então, o balanço patrimonial, ele te dá o saldo de caixa das disponibilidades do ano X0 e do ano X1. A demonstração de fluxo de caixa vai detalhar isso, correto? Então, existe a necessidade da demonstração de fluxo de caixa. Quando a gente fala da demonstração de valor adicionado, o que é um valor adicionado? Ele não está já disponibilizado dentro da demonstração de resultado do exercício? Não, dentro da demonstração de resultado do exercício, que é o principal demonstrativo econômico da empresa, ele vai evidenciar aquilo que a empresa almeja, lucros ou prejuízos, e ele vai detalhar dentro de um determinado período quais foram as receitas, de onde vieram essas receitas, os custos, as despesas, aquilo que é operacional e não operacional
dentro desse determinado período, e o lucro prejuízo. Só que o lucro ou prejuízo do período diz respeito ao desempenho, à rentabilidade desta empresa. A demonstração de valor adicionado vai mostrar quem participou dessa riqueza que foi criada neste período, por isso ela tem uma estrutura diferente da DRE, apesar de utilizar-se de alguns dados da própria DRE. E faz para quem foi distribuído, porque a empresa, por mais que ela venha a oferir prejuízo na atividade dela, ela teve uma receita, e esta receita foi distribuída durante o processo. E quando ela foi distribuída durante o processo, chegou no final, ela oferiu prejuízos, mas honrou, cresceu, criou uma sinergia e uma rentabilidade, uma questão de riqueza no ambiente onde ela está, na própria situação que a empresa, no espaço físico geográfico e também na comunidade onde ela está inserida. Por esta razão, os entes da federação, o Estado, o município, sempre priorizam para que essas empresas, quando estão com dificuldade, elas consigam superar essas dificuldades, porque ela vai gerar riqueza no espaço onde ela está. E a demonstração de valor adicionado é um detalhamento destas riquezas. Então, o principal, balanço patrimonial, DRE. Os outros demonstrativos são importantes? Sim, mas eles são detalhamentos de determinados grupos de conta. Demonstração de fluxo de caixa, como que se compôs essa disponibilidade dentro de um determinado período do ano X0, X1. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Ela é um pouquinho maior, o período dela, porque foi acumulado no X0, ela já estava acumulado. E vai para X1, um outro valor acumulado. E este valor agregado ou diminuído num determinado período, ele vai ser detalhado na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Perceba que o gestor do negócio, ele está sempre evoluindo e criando novas formas de detalhar todos os eventos econômicos registrados pela contabilidade, de forma que, quanto maior a quantidade de demonstrativo, mais visível e mais transparente fica o negócio. Só para ilustrar, tanto o balanço patrimonial quanto a DRE, das empresas que têm ações na Bolsa de Valores, só esses demonstrativos, os 5, não são suficientes. Elas ainda têm os relatórios da administração, os relatórios da diretoria, os relatórios do auditor interno e também do auditor externo. Perceba que as demonstrações publicadas atualmente pelas sociedades por ações, ela tem todos esses demonstrativos, os 5, e ainda uma porção de relatórios, de textos escritos, porque não existe como você entender esses números soltos dentro da demonstração contábil. Então ele tem os detalhamentos, as notas explicativas ao balanço, a DRE, que dentro dessas notas explicativas ele vai explicar os parâmetros de avaliação de ativos e passivos de rentabilidade e todos os detalhes que estão descritos quantitativamente dentro desses demonstrativos, em valores numéricos, eles são explicados nas notas explicativas, nos relatórios da administração, relatórios de auditoria e outros relatórios e gráficos que se fazem necessário. Dentro da Comissão de Valores Imobiliários, a cada trimestre, existe um vídeo que as pessoas proprietárias das empresas que têm ação na Bolsa ou a própria diretoria elabora e mostra os gráficos de evolução das ações da Bolsa, daquela empresa, da rentabilidade daquela empresa, e é bastante interessante assistir, correto? Quais são os cuidados que nós precisamos ter? Porque percebam, para construir esses demonstrativos contábeis, existe todo um processo muito dinâmico. O resultado final são números soltos, frios, que precisam de uma certa confiabilidade. Então, cuidados com as demonstrações contábeis que vai ser recebido para ser analisado pelo analista é que para verificar se ele atende os requisitos legais e normativos. O que significa isso? Fazer testes para ver se os demonstrativos contábeis eles foram feitos dentro do princípio da contabilidade, os
todos os 6 princípios e dentro da norma, principalmente da norma 1374, que fala da estrutura conceitual. Como é que vai ser elaborados esses demonstrativos contábeis? Quando não tem relatórios detalhados, lembra-se, os números por si só, eles não dizem muita coisa. Então, existe a necessidade da explicação das notas explicativas, dos relatórios. Quando ele não é detalhado, significa que alguém que fez este relatório não conhece direito à atividade. Então, pode ser um relatório contábil, os demonstrativos, com contradições, com exageros, ou até, entre aspas, montados para determinado fim, que o analista, geralmente, quando se pede para se fazer análise, ela tem um fim específico. Ou é para gestão, ou é para concessão de crédito, ou é para concorrência nas licitações públicas, e quanto maior o índice, maior é a confiabilidade da empresa. Mas essa confiabilidade nesses índices, ela precisa ser calculada dentro de demonstrativos confiáveis. Principalmente aquelas empresas que não valorizam a contabilidade. Lembre-se que a contabilidade é a credibilidade dos demonstrativos da empresa, porque essa contabilidade que vai elaborar os demonstrativos. É ela que tem que conhecer todos os princípios. As pessoas que fazem parte dos processos de elaboração de registro dentro da área contábil é que vai dar uma credibilidade para esses demonstrativos que estão sendo analisados. Então, para que se faz análise desta demonstração desta empresa? Qual é o objetivo dela? É para ela participar de uma concorrência pública? Tem que ter muito cuidado, porque ela pode, se for uma análise inadequada, ela pode não conseguir ir até o final do contrato. Se é para concessão de crédito, também os cuidados, porque se ela for mal avaliada, você deixa de conceder crédito para pessoas confiáveis ou concede crédito para pessoas que não têm capacidade de quitar a dívida e o negócio está ruim e vai ficar pior ainda. E evita-se fraudes dentro dessas empresas que, a partir do momento que ela já está em processo de falência, você conceder empréstimos de curto prazo vai acelerar essa falência, correto? E se for para a gestão, os cuidados são maiores ainda, porque se essa análise inadequada dentro para o gestor que está gerindo um negócio, que tem uma opção de utilizar essas informações para tomada de decisão, ele pode tomar uma decisão inadequada e comprometer a continuidade desta empresa. Então, o analista precisa estar tomando cuidado e sempre focado nas necessidades e da objeto e objetivo dessas análises que estão sendo feitas, correto? Percebam que, como eu disse, dentro das demonstrações contábeis, os números são frios, eles não dizem muita coisa. Eles precisam das notas explicativas, eles precisam de comparativos, eles precisam da relação anterior, atual e futura. Os índices também têm a mesma coisa. Se você analisar de forma isolada, o índice vai te dar uma visão parcial. Se você não conhece o assunto, não conhece da atividade, é muito mais complicado. Então, a análise isolada dos índices, eu pegar apenas, eu como analista, ou o contador como um analista, pegar apenas os índices de rentabilidade e tentar utilizar-se destes índices para uma tomada de decisão é inadequado. Eu preciso do tripé da empresa. A rentabilidade, a estrutura de o endividamento, tá, que é a estrutura de capitais, e a capacidade de quitar as dívidas, que é a liquidez. Quais são as demonstrações contábeis ideais? São aquelas publicadas com todos os dados, aquelas que você conhece como ela foi elaborada, você tem certeza que quando você é uma pessoa que utiliza das demonstrações contábeis internas, se você é um gestor interno, então você sabe quais são os pontos fracos da contabilidade no momento de elaborar essas demonstrações. Então você conhece os processos anteriores ou as demonstrações que são dentro da Bolsa de Valores. Só que você não escolhe as demonstrações que você vai analisar, correto? Nos nossos exercícios, a gente sugere uma empresa, aliás, nós fazemos de 2 empresas e nós buscamos esses dados dentro da Bolsa da Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários, dentro de todas as exigências
para as empresas que possuem, são de capital aberto, que possuem ações na Bolsa, elas ainda podem passar despercebido algumas demonstrações contábeis inadequadas. Por essas razões, existem as empresas que estão dentro da Bolsa e acaba quebrando, como diz. Então, existem possibilidades dessas demonstrações contábeis não serem as ideais, correto? Mas é a mais próxima da verdade, por isso a gente busca, no exercício prático desta disciplina de análise das demonstrações contábeis, utilizar-se das demonstrações publicadas na Bolsa de Valores. Dentro dos cuidados também, nós temos que prestar atenção na necessidade de reclassificação. O que é uma necessidade de reclassificação? Antes da lei, quando a gente tinha apenas a lei 6.404, antes de 2005, 2006, 2007, que ainda não tínhamos o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, não tínhamos as alterações que estavam fazendo dentro das legislações acerca da elaboração das demonstrações contábeis, e nós não estávamos no processo de convergência à norma internacional, os cuidados eram muito maiores. Tinha muito mais contas a serem reclassificadas. Depois das duas legislações que alteraram a estrutura, os critérios e a forma de elaboração das demonstrações contábeis, que é a Lei 11.638 de 2007 e a 11.941 de 2009, existem uma quantidade menor, porque já é exigido daquele que está elaborando as demonstrações contábeis, a contabilidade, alguns parâmetros que antes não eram exigidos e o analista precisava reclassificar, rearrumar, reagrupar o balanço patrimonial, a DRE, a demonstração de fluxo de caixa não existia ainda, era DOAR. Esses demonstrativos precisavam ser reclassificados, reorganizados para evitar desvios de análise. Então, tem algumas contas que ainda figuram no balanço patrimonial, que são legais e que podem desviar os índices no momento de você fazer a análise. Então, quais são os cuidados nessa reclassificação? Antes, não existiam os grupos de ativos e passivos, circulante e não circulante. Hoje não tem mais necessidade de ser reclassificado, porque já os demonstrativos devem vir nessa estrutura. Você, no exercício da análise, dentro da sua empresa, como pequena que você está trabalhando, ou dentro de uma empresa que você presta serviço, você pode encontrar ainda demonstrativos contábeis sem essa classificação grande que foi atribuída em 2005 pela 11.638, nos ativos e passivos de circulante e não circulante? Pode encontrar ainda, mas você vai ter que reclassificar em circulante e não circulante. Imóvel à venda é algo que não é proibido, certo? Quando a empresa faz o investimento em imóveis, ele tem que ser classificado em investimentos no ativo imobilizado, que é o não circulante, ele não faz parte da atividade da empresa, porque ela não é incorporadora, ela não é venda de terrenos, então ela tem um imóvel à venda. Essa venda, este imóvel, ele fica no ativo não circulante. O ativo não circulante não vai interferir no grau de liquidez, no capital circulante líquido, que são índices interessantes quando você vai fazer o índice de liquidez e a estrutura do capital da empresa. Só que quando a empresa resolve colocá-la à venda, ela tem que tirar do ativo não circulante e jogar para o ativo circulante. Só que quando ela faz isso, dependendo do valor do imóvel, ele pode distorcer tanto os índices de liquidez, que utilizam o ativo circulante como um dos valores para serem calculados, como ele pode interferir também no capital circulante líquido. O imóvel, por mais que ele esteja à venda, ele não tem liquidez imediata, ele não tem uma liquidez rápida. Por mais que você coloque para a venda, o valor é alto, ele vai melhorar muito bem o índice de liquidez, mas a capacidade de se transformar em dinheiro é muito demorada. Então, este imóvel, no momento que estiver sendo feito a análise, e se este imóvel estiver no ativo circulante, sinal que ele vai para venda, ele tem que ser reclassificado no ativo não circulante realizável de longo prazo. Ele não vai para o investimento porque ele não está mais como investimento. Ele já está sendo oferecido a este imóvel para venda. Só que ele não pode permanecer no circulante para não distorcer os índices. Então, reclassifica no não circulante realizável de longo prazo. Despesas do exercício seguinte,
quase todas as empresas têm, elas acabam pagando despesas que não são daquela competência, elas estão antecipando esse pagamento. Elas precisam ser reclassificadas também. Elas vão ter que sair deste grupo de ativo circulante e ser reclassificada, diminuindo o lucro no patrimônio líquido. Porque é um exercício, apesar de ser do exercício seguinte, ela já foi desembolsado esse dinheiro e ela não pode permanecer no ativo circulante. Alguns analistas dizem que a despesa do exercício seguinte ela pode até ser paga, porque ela não vai interferir muito na demonstração, porque algumas despesas do exercício seguinte elas interferem muito pouco nessas análises de índices de liquidez, de capital circulante líquido. Mas algumas interferem. Nós temos exemplos dentro do material didático, aquelas que interferem no índice de liquidez e aquelas que não interferem, correto? Então você veja com detalhes quando existe a necessidade ou não de reclassificar a despesa do exercício seguinte. Por via das dúvidas, a recomendação é que seja reclassificado. As contas que devem ser reclassificadas sempre são imóvel à venda e despesas do exercício seguinte. Mas tem algumas que você pode encontrar ainda, por mais que a legislação já diga que ela não pode mais figurar dentro desses grupos, que são as duplicatas descontadas. Elas ainda podem aparecer em balanços dentro do ativo, mas as duplicatas descontadas, depois desta alteração, ela não é mais uma conta retificadora do ativo. Uma conta que ajusta o valor de cliente. Como a duplicatas descontadas, a essência dela é um empréstimo do qual a empresa está dando as duplicatas como garantia, ela tem que vir no passivo circulante. Mas existe possibilidade de ainda ser encontrada subtraindo a conta clientes? Sim. Então ela precisa ser reclassificada. O leasing tem que ter muito cuidado quando o leasing é leasing realmente. Em algumas empresas elas fazem uso do leasing dentro da essência deste evento, que é um empréstimo de algum bens, ou leasing quando é um financiamento disfarçado. Então, o analista precisa tomar muito cuidado com esta conta de leasing. Receitas e despesas financeiras, legalmente, ela é operacional. Mas, para a questão de análise, é sugerido que ela seja reclassificada e não operacional. Por que razão? Com exceção das instituições financeiras, os juros, descontos, rentabilidade de um dinheiro que está parado, ele faz parte de atividade dessas instituições financeiras e a questão é a remuneração deste capital que está à disposição dessas instituições financeiras. Uma atividade comercial, por mais que ela tenha receitas e despesas financeiras, a atividade operacional dela não é a utilização desses valores de juros e de descontos ou de rentabilidade de algum passivo, de algum ativo que está dentro do banco. Então, as receitas e despesas financeiras, dentro da sua essência, ela é não operacional. Dentro da base legal, ela figura como despesas e como receitas operacionais dentro da DRE. Resultado de exercícios futuros, provavelmente vocês não vão mais encontrar, porque essa conta já não faz parte mais, ela foi excluída pela Lei 11.638. A conta de diferidos, também ela não pode mais figurar dentro dos ativos não circulantes. Pode acontecer de algumas empresas ainda ter a conta, sim, principalmente dessas empresas que nós estávamos analisando, porque ela tinha saldo anterior. Quando a legislação passou a ser cobrada, elas fizeram os tratamentos recomendados pela legislação, só que você não pode simplesmente fazer desaparecer esta conta por mágica. Isso seria manipular o balanço. Então ela ainda figura, mas com saldo negativo, com saldo zerado, e gradualmente ela vai sumindo dentro do balanço patrimonial. Tá? Retomando, esses cuidados que tem que ter. Nós temos que ter cuidados antes da análise e durante o processo de análise. Os cuidados são maiores quando você não conhece a empresa e você precisa conhecer, para você entender as formas como foram elaboradas as demonstrações contábeis, e elas vão estar em suas mãos de forma adequada, correta, para você fazer essa análise.
Depois das alterações promovidas pela Lei 11.638 e 11.941, a quantidade de grupos de contas que precisam ser reclassificados diminuíram bastante. Isso significa dizer que, por mais que a legislação melhorou bastante, ainda tem algumas contas que precisam ser reclassificadas, que são aquelas que nós comentamos durante toda a aula. Então, precisamos, nós analistas, nós contadores, que estivermos trabalhando dentro, e nós acadêmicos que estamos aprendendo a fazer análise das demonstrações contábeis, não tem como aprender a fazer sem fazer. Então, a análise das demonstrações contábeis nós vamos entender e aprender a fazer fazendo, ok?